dos, três. Vozes do Edges. Edges Voices, Indigenous Knowledges and Research. Welcome to the podcast Edges Voices. I'm Maria Clara Leal, and in this episode we follow the workshop Reforesting Heritage Museums and the Indigenous Peoples Resurgence, part of the Edges Voices Indigenous Knowledges and Research project. Held at the National Museum of History and Science in Lisbon, the event opened with the session for an indigenous experimental museology dedicated to exploring critical and collaborative practices rooted in the knowledge of indigenous people. Through situated projects and concrete experiences, participants discussed ways of challenging the boundaries of heritage institutions and imagining other futures for museums, more relational, more plural, and more deeply engaged with indigenous realities. Our guests in this episode are Nara Galvão and Ziel Carapotó. The interview is in Portuguese. O workshop contou com uma sessão por uma museologia experimental indígena dedicada a pensar práticas críticas e colaborativas dos povos indígenas. Foram discutidas formas de desafiar os limites das instituições patrimoniais e imaginar outros futuros para os museus. Conversamos agora com dois participantes dessa sessão, Nara Galvão, diretora do Instituto Ricard Brenan e doutoranda em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco, e Ziel Carapotó, artista, curador e cineasta indígena. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Agradeço também a vossa contribuição nesse workshop. E continuando os debates que foram colocados nessa sessão, o que seria uma museologia experimental indígena e que práticas e experiências podem ser caminhos possíveis para a aplicação, dessa museologia experimental indígena? Bom, a museologia experimental indígena, ela é uma prática crítica e também um processo, que propõe novas formas de curar, de narrar, de mediar os acervos a partir das cosmologias próprias dos indígenas. Então, ela desafia, de certa maneira, ou tensiona os modelos tradicionais herdados que a gente recebe enquanto colônia, desse cubo branco, dessas exposições que são muito com um parâmetro museológico ali muito definido a partir de um saber que que vem da Europa. Os limites, elas estão vinculados muito às estruturas institucionais que legitimam ou não essa museologia experimental. Então, a partir das instituições, e aí a importância da gente ter dentro dessas estruturas, não mais o homem heteronormativo, branco, e sim ocupando esses lugares que a gente diz, entre aspas, de poder, o indígena, as pessoas pretas, LGBTQI+, mulheres. Então, são muitas questões que a gente precisa hoje estar voltada para uma museologia experimental. E, no caso, obviamente, dos povos originários, pessoas indígenas dentro e compondo essas instâncias. Essas práticas, na verdade, elas também incorporam uma dimensão pedagógica. Então, não é uma dimensão só do sentido de gestão, mas uma dimensão também do carro-chefe de muitas instituições culturais, museais sobretudo, de ter a educação como um pilar principal das suas instituições. O Ziel fez uma fala bem provocadora e interessante sobre estarmos no processo de semear, mesmo estando em terrenos de terra infértil. Com isso, pergunto quais os desafios de pôr essas experiências em prática e como os museus podem se tornar espaços mais comprometidos com esses conhecimentos indígenas. É interessante falar um pouco que quando eu toco nessa questão da terra infértil, é muito sobre quando se pensa os povos indígenas nessas instituições, porque são lugares, são estruturas que foram pensadas não para nós, e quando estamos dentro delas, nesses museus mais clássicos, isso é de um ponto de vista
que hoje já não é mais útil, né? Não tem uma utilidade, já não tem um impacto para a sociedade positivo, né? Porque eu acredito, enquanto também pessoa que trabalhou em museu, trabalha em museu, que o museu é uma das estruturas mais potentes para ampliar, né, em vários sentidos, o entendimento, né, de nós enquanto seres humanos, enquanto sociedade. Mas quando falamos sobre povos indígenas, povos tradicionais, essas estruturas ainda precisam avançar muito, né? Se eu, enquanto indígena, olho para os museus antropológicos, etnográficos, como algo ultrapassado, né? É um território, é um terreno realmente que eu vejo que é infértil, na forma que eles foram construídos e nas formas que muitos ainda, né, operam na sociedade. Precisamos mudar, avançar nessas perspectivas e abordagens culturais, abordagens pedagógicas, abordagens enquanto gestão, né, e possibilitar intercâmbio. Então, estamos nesse processo aí de adentrar nesses territórios, né, preparar, reativar essas terras, né, nutrir elas para que possamos avançar e termos aí essa museologia experimental, que é mudar esse panorama, né, mudar essas paisagens, essas formas de operar, né, porque acreditamos no museu como um espaço potente, rico, para mudarmos e termos um mundo melhor, né? Para finalizarmos, o que sentiram em participar desse workshop e qual a importância de estar nesses espaços e das discussões que vimos hoje? Do ponto de vista institucional, para mim foi muito importante poder compartilhar um pouco desse percurso que o Instituto Ricardo Brenan está trilhando, né? Nesse caminhar de uma nova perspectiva, trazendo outros olhares, outras narrativas, né? A gente sabe que o acervo do Instituto, composto por obras de Franz Post, Debré, Rugendas, é um acervo importantíssimo para a historiografia da arte, mas é um acervo que traz um olhar eurocêntrico. Então, como problematizar e trabalhar esse acervo de modo a ressignificá-lo, sobretudo quando a gente está lidando com questões dos povos originários, né? Então, a gente sabe que essas imagens que retrataram o Brasil de uma maneira exótica, de uma maneira romantizada, e a gente sabe que a história por trás delas tem narrativas no qual nós precisamos que sejam contadas pelos povos originários e não mais pelo homem branco, né, europeu. Então, são essas narrativas que a gente quer trazer para dentro do museu, a gente quer construir junto, e nessa perspectiva foi muito bom poder compartilhar. Eu estou muito feliz com a realização do evento, com o convite feito pelo Ziel Carapotó, feito pelo professor Pedro, professor Rodrigo, a mediação do Bruno Brulon, e poder trazer um pouco dessa experiência enquanto gestora, né, de aproximar esses olhares. Então, para o Instituto, essa exposição que a gente está fazendo em co-curadoria é muito importante porque demarca um novo momento institucional. Eu acho que foi um momento para evidenciarmos que é possível, sabe? Quando temos aí o compromisso, é possível mover e promover mudanças, né, nesses espaços, possibilitar a ampliação dos nossos olhares, né, nós enquanto indígenas, não indígenas, né, nessa responsabilidade mútua, né? Eu acho que é isso. Esse workshop ele traz um pouco, não sei se a palavra certa, mas missão da gente entender nossos compromissos, repensar, né? Mesmo que às vezes pareça apenas que é algo teórico, mas não há teoria sem prática, né? Não há pensamento sem prática. A partir do momento que estamos aqui compartilhando nossos olhares, nossos pensares sobre, né, essas instituições tão importantes, isso com certeza move alguma coisa, né? E também é um prazer estar ao lado, compartilhando esse momento, ao lado de Nara Galvão aí,
representando o Instituto Ricardo Brenan, que para mim também, enquanto instituição, tem, né, um valor simbólico muito importante, né? Aprendi muito e sempre aprendo pelos profissionais, pela própria instituição. E é isso, só agradecer a todo o pessoal, a todos os responsáveis, né? Todas as pessoas envolvidas aí neste momento. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a você. Thank you to listeners, and if you enjoyed this episode, don't forget to leave a comment and give us a 5-star rating. We'll be back soon with new talks. See you then. Edges Voices, Indigenous Knowledges and Research.